Olá, hoje teremos uma rápida conversa com Pablo Azevedo, que é da MXM. Pablo Azevedo é diretor de desenvolvimento da MXM, que é uma empresa de desenvolvimento de sistemas e também fornecedora do sistema BPMS, Business Process Management System, que é um sistema que automatiza a gestão de processos de ponta a ponta. Bom, por conta disso, um BPMS não é exatamente um sistema funcional operacional, mas é um sistema que habilita o BPM. E nós estaremos aqui hoje falando sobre isso, dando uma ideia de como é que é o sistema da MXM, e eu vou pedir para o Pablo também contar uma experiência de implantação. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer algumas perguntas para o Pablo. Uma delas é, Pablo, existe algum perfil específico de alguma empresa onde o BPM seria, a adoção de uma solução BPMS seria mais adequada? Eu costumo dizer que o BPMS ele não tem um nicho de mercado, ele pode ser adotado em qualquer nicho de mercado, tá? Porque toda empresa ela precisa ter um controle das suas atividades, ela precisa ter um controle dos seus recursos e principalmente ter um controle correto do tempo que se leva a cada um. Quando a gente fala de automação, obviamente a gente está falando de sistemas, a gente está falando de negócio, integração, mas uma ferramenta de BPMS, eu digo que ela vem antes. Quando a atividade nasce, quando a atividade ainda vai a ser executada e em um segundo momento, sim, traz a parte sistêmica, que realmente é o sequenciamento dessas atividades. Então, toda empresa passa por esse fluxo, então para mim não tem um nicho, ela pode ser adotada em qualquer empresa. Beleza. Relacione então alguns benefícios, os principais benefícios de uma empresa adotar uma solução BPMS. Visibilidade sobre as suas atividades, tá? Controle realmente das atividades, porque você consegue fazer principalmente análise comparativa por profissional, por que o profissional está conseguindo produzir mais, por que o outro não está conseguindo produzir, visão estratégica e gerencial, não só para a diretoria, para o gestor, para os coordenadores, que conseguem realmente, após a automação de um processo dentro de uma empresa, ter visibilidade do que está acontecendo ou o que vai acontecer, das demandas, tá? Transformando o processo realmente, deixando, em termos de custos, né, na empresa ele reduz, né, e consegue deixar mais rápido. Quer dizer, a empresa pode até estabelecer metas, vai melhorando Exatamente. seus processos, vai identificando, né, como atingir determinadas metas, e com isso ela realmente pode reduzir Cria um os ciclo custos. de melhoria toda, né? Então você faz o primeiro processo, consegue e vai te gerar números para que você possa analisar. A partir desse número você vai melhorando o processo e ele vai continuamente melhorando. E o mais importante, na visão de ponta a ponta, né? Exatamente. Porque se uma empresa só tiver decisões funcionais de redução de custo, ela nunca vai enxergar até que ponto com base em que números, exatamente, com base em que números. Se ela está diminuindo o custo do negócio, propriamente dito, certo? Perfeito. Então, mas quais seriam as dificuldades de uma implantação dessa? Tá. Considerando as nossas empresas, a maior parte, a maturidade que elas vivem hoje em dia. O mercado brasileiro como um todo, a automação, quando a gente fala de automação, geralmente as pessoas falam muito de chão de fábrica, né? Ah, não, a indústria, isso não é verdade. Pelo contrário, a automação ela funciona tranquilamente em qualquer outra empresa, tá? Então, é cultural, né? Porque as pessoas estão acostumadas, o trabalho está na cabeça de fulano, o trabalho está na cabeça de ciclano. Então, quando a automação entra e aquilo não fica mais só preso na cabeça das pessoas e realmente você tem uma visibilidade, o primeiro choque é cultural. Peraí, mas aí a resistência, peraí, mas aí eu já não está mais na minha cabeça, vai estar tão exposto assim. Num segundo momento, aí realmente as pessoas estão acostumadas com aquilo, conseguem ter visibilidade. O segundo choque é justamente esse, porque vai gerar números e esse número facilmente vai gerar comparação com outras pessoas. Então isso gera alguns impactos também negativos, mas aí eu falo, a terceira leva já é mais tranquila, porque justamente a gente não está fazendo isso simplesmente para contar, a gente está vendo o que a gente pode melhorar, que é investimento em treinamento, melhoria do próprio processo, que às vezes tem processo. Aí você começa a colher os benefícios. Exatamente. Sempre tem uma dificuldade inicial. Né? Você poderia contar assim muito rapidamente como é que funciona o BPMS da MXM? Tá. A MXM ela trabalha com uma empresa parceira chamada Bonita Soft. Tá? Bonita Soft é uma empresa francesa, tá, que desenvolve uma ferramenta de automação de processos. Tá? Toda ela é baseada no BPMN. Tá? Então, toda a anotação, todo o desenho, e algumas pessoas até confundem que não, é uma ferramenta de geradora de código. Não, é um desenvolvimento orientado a processo. Eu costumo sempre dizer que
A gente pensa processo, os desenvolvedores, os analistas documentam o processo, na hora de desenvolver o software, desenvolve o processo. Quando a gente entrega sem o BPMS no modelo tradicional, não há nada que me garanta que esse processo siga aqueles processos que foram definidos anteriormente. E é aí que entra realmente a automação de processo, né? Ela é capaz de realmente fazer com que esse sequenciamento. Então, você não tem uma tela, só um relatório, pelo contrário. Cada vez que você inicia um processo, ou que a gente chamamos de instância, ele realmente te dá a visibilidade de toda a atividade do processo. Então, quando a gente desenvolve um processo nessa ferramenta, você realmente sabe com quem está, você sabe com quem pegou essa ferramenta, que pegou aquela atividade para fazer ou não. O gestor realmente possa criar um dashboard para que ele veja como está a produção dele real time, coisa que a gente está acostumado de novo no chão de fábrica e não na empresa. E parece como se fosse uma caixa de trabalho, né? Como se fossem os e-mails. Exatamente, as atividades. só que é atividade. Isso eu acho muito legal. Isso é fantástico na automação de processo. Tá? Então, depois que você consegue fazer isso, como é que fica o processo? Você não vai mais atrás da atividade. O sistema passa daquele modelo passivo, onde o usuário chega de manhã, tem que tirar relatório para saber. Não, ele tem uma caixa, dentro dessa caixa aparecem todos os processos que são pertencentes ou atividade dentro de um determinado processo que ele tem responsabilidade sobre aquele, ou o principal, grupo. Geralmente toda empresa não é uma pessoa que faz uma atividade, né? exatamente, tem um pool. Ele chega lá, ele tem atividades em aberto, ele pode analisar aquelas atividades, ele pode pegar para fazer. O gestor dele, consequentemente, consegue ter essa visibilidade. Então, eu tenho 10 atividades. Dessas 10 atividades, 3 ninguém pegou para fazer, eu tenho 7 sendo feitas. O próprio gestor pode chegar e selecionar dentro da nossa ferramenta o que ele quer. Não, acho que fulano está com 4, pera aí, eu tenho uma equipe com 5, eu acho que eu vou dar uma dividida nessa atividade. Então, essa gestão de realmente o gestor tomar posse de realmente dos processos da sua área ou o gestor maior da sua empresa. Agora me fala sobre uma experiência que vocês tiveram aí na adoção do BPMS. Na minha já teve bastante, mas uma que eu gosto sempre de contar foi o órgão de compras da Fiocruz, que é a Fiotec, e da Bridgestar. O órgão de Fiocruz é o órgão de compra e a Bridgestar é uma empresa que compra e vende celular usado, né? Então, na Bridgestar, todo o processo, desde a entrada do celular até a remanufatura desse produto, até a análise se realmente esse produto é possível remanufaturar, e o retorno para as lojas era feito de forma manual. Então, por ser feito manual, em termos de quantidade que eles poderiam processar no dia, era muito pequena, né? Porque tinha aquela análise, tinha controle, então era tudo check, papel. Então, quando entrou o processo, esse processo evoluiu muito. Ou seja, ele conseguiu, agora está automatizado e realmente, conseguia 20, para 30, 40, 50, o volume aumentou muito, e isso eles ainda sendo, não, será que é isso mesmo? Vamos devagar, vamos entrar mais um pouquinho, e eles foram tomando confiança no processo, e o processo foi evoluindo. E dentro dessa linha que eu segui, falei para vocês, num curto espaço de tempo, eles mesmos analisaram o processo, fizeram melhorias, e iam melhorando, iam colocando. E bem fácil, né? Porque não é difícil fazer a modelagem na ferramenta, né? Um dos outros benefícios da ferramenta é o versionamento, né? Você pode trabalhar, por exemplo, no modelo tradicional é muito comum, principalmente, a gente é uma empresa de desenvolvimento de software de ERP, né? Então o governo afeta a gente o tempo todo. Só que o governo afeta duas vezes, na hora que ele pede para alterar e na forma que ele pede para alterar. Porque geralmente ele estimula, a partir da data tal entra aquilo. Como é que você faz o sistema? Partir no meio? Não dá. E aí a ferramenta de processo é perfeita, porque aqueles processos, ou eu posso ter o mesmo processo com o mesmo nome, só com versões diferentes rodando ao mesmo tempo, e eu digo que determinados processos estão na versão 1 e o outro vai entrar na versão 1.1. Exatamente. Isso é um controle muito bom de uma ferramenta de automação. É verdade. E se tiveram dificuldade na implantação, você tem alguma lembrança assim? Recomendação que eu sempre dou. Recomendação que eu sempre dou. Começa em processo pequeno. Porque a primeira barreira é a cultura. Então você está de novo, está acostumado que a gente vai atrás de um monte de tela, ou então está acostumado a fazer planilha e de repente está tudo numa caixa. Então pegue processos pequenos, porque primeiro faça com que a cultura de automação, porque muda. O principal não é a implantação do sistema, o principal é para as pessoas entenderem a cultura, o benefício, o que eles vão conseguir, né, dentro da empresa. Não é para controlar o que ele faz. Perfeito, não é só para controlar, pelo contrário, aquilo vai trazer benefício. Então, depois dessa barreira da cultura, aí sim entram processos mais pesados, porque aí fica mais fácil. Os próprios usuários que agora já estão dentro da cultura vão facilitar, vão fazer com que o processo nasça de forma mais madura.
Bom, gente, então é isso, nossa pequena reunião aqui com o Pablo. E se vocês quiserem mais informações da solução BPMS da MXM, vocês podem entrar em contato, nós vamos deixar o telefone dele aqui, ok? Até a próxima.